Olá, boa noite. Eu sou a Morgana, sou terapeuta e hoje nós vamos de live terapia. A live terapia é um encontro que nós temos aqui no meu perfil mensal que analisa os contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Esse estudo é dentro da psicologia junguiana, onde a gente analisa os contos de fadas. E é um estudo que eu venho fazendo há alguns anos, né? Então, em grupos de mulheres, já tive muitas rodas presenciais de estudos desse livro, onde a gente percorreu todas as histórias desse livro. O livro Mulheres que Correm com os Lobos não é um livro que a gente... Boa noite, gente. Tudo bem? Tô aqui dando, primeiro umas boas-vindas para ir aguardando, as pessoas chegarem. E o livro Mulheres que Correm com os Lobos não é um livro assim de leitura como se fosse um best-seller. Ele é um livro que foi desenvolvido por uma mulher chamada Clarissa Pinkola Estes, que é uma PhD em psicologia junguiana. E a Clarissa, ela teve esse insight, um sentimento profundo de conectar as histórias, as lendas, os folclores, os contos de fadas, compilar aqueles que têm a ver com o arquétipo da mulher selvagem. Esse nome, essa expressão mulher selvagem, é uma expressão que ela utiliza para caracterizar a ligação da mulher com o próprio self, no sentido de se aproximar do próprio instinto para poder dominar. A gente só domina aquilo que conhece e também nos conectar com a memória ancestral, de outras mulheres que ao longo dos tempos foram transmitindo sabedorias, Boa noite, boa noite. Quem vem chegando aí, legal, que bom. Oi, Kari. Vou colocar aqui enquanto as mulheres vão chegando e os homens são bem-vindos também, porque hoje essa análise, pele de foca, pele de alma, esse conto é um conto muito interessante. A gente está às vésperas do início de fevereiro, e sintonizando já com 2 de fevereiro, o dia que celebram, algumas religiões, a presença, da Rainha do Mar, na nossa vida, na existência, essa força da natureza divina. Então, já sintonizando com essa linha, de voltarmos o nosso pensamento, ligarmos o nosso pensamento, os nossos sentimentos ao que realmente importa, que é retornar a esse próprio self. O self é uma expressão que o Jung utilizava ele já falou em alguns dos livros, não estou me recordando agora, mas eu vi isso na própria faculdade, que ele falava que era o nome técnico de Deus. Então esse self existe, esse ponto luminoso, a origem de todos nós, essa grande natureza, essa natureza que originou todas as coisas, Criador, Então, de alguma forma, assim, sem gênero, mas essa grandeza, da própria natureza. Então, esse conto de hoje, ele vem resgatar a gente, nós mulheres, para fazer essa conexão. Então, eu vou colocar aqui o nome, da live, deixa eu ver se eu consigo... live terapia. E vão convidando aí as amigas que estão online agora, os amigos, convidando as pessoas para chegar aqui junto com a gente.
gente já vai. Esse livro, ele é muito interessante, como eu estava falando, né? Fixar comentário. Como eu estava falando, a Clarissa, ela é essa especialista, né? Uma estudiosa. Então, ela fez esse livro, ela compilou aí essas histórias. Então, cada história que ela traz nos convida a gente olhar dentro de nós em que momento da jornada nós nos encontramos, né? Em que momento da jornada, em que posição, em que estágio, né, nós estamos agora, cada uma de nós. E também nos convida a reconhecer a nossa própria história, a ressignificar. Então, cada história desse livro, cada capítulo, é um capítulo à parte. Então, a gente não necessariamente precisa seguir uma sequência, mas dentro da sequência ela tem uma linha de raciocínio que é no sentido de a gente começa ancestral, né? Começa com a loba, que é onde ela mostra pra gente onde a gente vai chegar. E aí depois ela começa, né, trazendo o Barba Azul, já iniciando essa necessidade da gente olhar para aquilo que realmente é o inimigo da alma. Esse hoje, né, que eu venho trazer é o capítulo 9, o retorno ao próprio self, né? Eu vou colocar aqui, fixar aqui. Eu fixei o primeiro, mas eu vou melhorar aqui, acho, para as pessoas que forem chegando, né, saber do livro Mulheres que correm com os lobos. Então, muitas mulheres não conseguem ler esse livro na sequência, sempre param, engancham em algum conto, porque os contos, eles foram elaborados através dos tempos exatamente para isso, para fazer essa provocação dentro de nós. Então, mexe mesmo com o nosso inconsciente, tem esse propósito. Se você paralisou em algum momento aí do livro, da leitura do livro, com certeza é importante prestar atenção em qual conto você está parada, porque esse conto deve ter a ver com algum ponto da sua caminhada em que você esteja precisando dar uma atenção. Então, eu vou colocar aqui e a gente já vai começar a leitura do conto para que vocês consigam aí acompanhar, né? Sejam todas bem-vindas. Fixar comentário. Então, muito bom. Todas bem-vindas. Estou enviando aqui, convidando as pessoas. Vem chegando, vem chegando. Que legal. Vamos lá, então. Então, beleza. Vamos começar, então, né? A Clarissa, ela começa, né, esse início aqui desse capítulo 9, o capítulo 9. Ela dá o título de A Volta ao Lar, o Retorno ao Próprio Self, desse conto, né? E aí, ela começa falando que existe tempo para tudo. Existe o tempo dos homens, né? Que é um tempo mais cronológico, um tempo determinado para poder organizar as coisas até materialmente, para que as coisas aconteçam. E existe o tempo selvagem. Essa palavra, ela aparece muito nesse livro, né?
selvagem, mostrando assim mais uma ligação com a natureza, né? Então, esse tempo selvagem é que ela nos convida a conectar, é o tempo da natureza, é os ciclos, as estações, é o ritmo, é o movimento, é a própria força da natureza se manifestando, né? As chuvas, o sol, as noites, os relâmpagos, né? Então, todos os fenômenos que estão aí ligados à natureza, é um chamado para a gente contemplar, né, essa natureza. E ela nos mostra o quanto a gente perceber o tempo de cada coisa é importante, principalmente o tempo da natureza, porque ela coloca aqui no ponto de vista dela que o tempo da natureza é sagrado, né? Então, quando a gente está alinhado ao tempo da natureza, a gente de alguma forma segue esse sagrado, né? E a gente consegue ter esses insights mais importantes dentro de nós, que é quando a gente se alinha realmente, né, com o movimento natural das coisas, e isso nos conduz aí uma fluência melhor de tudo na nossa vida, né? E aí ela destaca assim: a psique e a alma das mulheres também tem os seus próprios ciclos, né? Seus próprios ciclos, suas próprias estações, né? E o que a gente consegue perceber é que tem tempo para tudo. Tem um tempo de correr, tem um tempo de ficar, tem um tempo de atividade, tem um tempo de solidão, e tem um tempo de compartilhar, tem um tempo de preservar, tem um tempo de criar, tem um tempo de gestar, tem um tempo de partejar, tem um tempo de parir, tem um tempo de tudo, né? De se afastar, de se isolar, de se manter distante, de descansar, de repousar, de participar do mundo e de voltar ao canto da alma, de voltar para esse lugar íntimo, esse lugar que é um lugar onde a gente encontra a energia do nosso centro, do nosso ser, e que também nos energiza, nos recarrega, que nos mantém estável. Digamos que pode ser considerado como o nosso centro, né? A nossa essência, o nosso ser essencial, né? Então, ela fala assim, né, dessa natureza, desse tempo, como se estivesse assim ao lado dela, não fora, mas ao lado, né? É muito bonito essa forma como ela se conecta, né, com a simbologia, com a linguagem dela, né, trazendo para nós. Então ela fala que houve um tempo que nós vivíamos em harmonia com esses ciclos, com essas estações, ano após ano, né? E eles viviam em nós, né? É como se a gente celebrasse essa natureza, né? Mais, né? Então, e quando a gente celebra, quando a gente honra, quando a gente presta atenção no que está acontecendo com a natureza, a gente se acalma, né? A gente se acalma, e no momento que é para agitar, a gente se agita, né? Então a gente sabe o lugar de cada coisa. Então isso fazia parte, né, da nossa composição, da nossa pele, e faz parte até hoje. Nós é que precisamos mergulhar mais profundo para a gente poder resgatar. Então, mas ela coloca isso, ela fazia parte, né? Eles faziam parte, esses ciclos da natureza faziam parte da nossa alma, né? E isso compreende todos os estágios, né? A infância, a idade adulta e a velhice, né? Então isso era tudo, né? Então isso é assim uma coisa muito interessante, né? Que ela fala: no entanto, não podemos nos permitir perambular como sonâmbulas, envoltas por essa invenção frágil e desatenta, pois ela faz com que as mulheres se desviem dos seus ciclos naturais e profundos e, portanto, sofram de aridez, exaustão e nostalgia.
É muito melhor que voltemos aos nossos próprios ciclos exclusivos e profundos, a todos eles, a qualquer um deles. Esse conto que segue, né, que é o que a gente vai falar, né, trata desses ciclos, os ciclos mais importantes da mulher, que é a volta ao lar selvagem, ao lar da alma. Então essa história ela é contada em diversas partes do mundo, né? É um arquétipo, um conhecimento universal, né? Sobretudo uma questão da alma. E às vezes os contos de fadas e os contos folclóricos, eles brotam, né, de um sentido de lugar, especialmente de lugares significativos da alma. Então essa história ela é contada nos países frios, né, do norte, em qualquer região que haja um mar ou um oceano glacial, né? Então são diferentes versões dessa história que existem lá no norte, né? E os povos da Sibéria e da Islândia são que compartilham mais essas versões. Então a gente intitula aí a mulher de foca, né? A mulher foca, ou Selkio, né? A pequena foca, né? Então a versão que ela tá trazendo para análise aqui pra gente é a pele de foca, a pele de alma. A história ela fala onde realmente a gente vive, né? De onde a gente veio, do que somos feitas, de como todas nós precisamos, com regularidade, usar os nossos instintos e descobrir o caminho de volta ao lar. Então vamos lá. Para quem está chegando agora, esse conto que eu tô trazendo, ele está no livro Mulheres que Correm com os Lobos. E você pode encontrar ele no capítulo 9, tá? E ele é um conto que nos convida a gente retornar ao nosso próprio self. Então, sejam bem-vindas, venham participar, convidem aí as pessoas para poder vir aqui conosco. Então, vou começar a contar o conto, tá? Pele de foca, pele de alma. Houve um tempo que passou para sempre e que irá logo estar de volta. Em que um dia corre atrás do outro de céus brancos, neve branca e todos os minúsculos pontinhos escuros ao longe são pessoas, cães ou ursos. Nesse lugar nada viceja gratuitamente. Os ventos são fortes e as pessoas se acostumaram a trazer consigo seus parcas, mamleques e botas, já de propósito. Nesse lugar, as palavras se congelam ao ar livre, né? Um lugar bem gelado, né? E frases inteiras precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala e descongeladas junto ao fogo, para que as pessoas possam ver o que foi dito. Nesse lugar, as pessoas vivem na vasta cabeleira da velha Anuluk, a avó, a velha feiticeira, que é a própria terra, e foi nessa terra que vivia um homem tão solitário que com o passar dos anos as lágrimas haviam aberto fundos abismos no seu rosto. Ele tentava sorrir e ser feliz. Ele caçava, colocava armadilhas e dormia bem. No entanto, sentia falta de companhia. Às vezes, lá nos bancos de areia, no seu caiaque, quando uma foca se aproximava, ele se lembrava de antigas histórias sobre como as focas haviam um dia sido seres humanos e como o único remanescente daqueles tempos estava nos seus olhos, que eram capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Às vezes, ele sentia nessas ocasiões uma solidão tão profunda que as lágrimas escorriam pelas fendas já tão gastas no seu rosto. Uma noite, ele caçou até depois de escurecer, mas sem conseguir nada. Quando a lua subiu no céu e as banquisas de gelo começaram a reluzir, ele chegou a uma enorme rocha malhada no mar, e seu olhar aguçado pareceu distinguir movimentos extremamente graciosos sobre a velha rocha. Ele remou lentamente e com os remos bem fundos para se aproximar, e lá no alto da rocha imponente dançava um pequeno grupo de mulheres nuas, como no primeiro dia em que se deitaram sobre o ventre da mãe.
Ora, ele era um homem solitário, sem nenhum amigo humano, a não ser na lembrança, e ele ficou ali olhando. As mulheres pareciam seres feitos de leite da lua, e sua pele cintilava como gotículas prateadas como as do salmão na primavera. Seus pés e mãos eram longos e graciosos. Elas eram tão lindas que o homem ficou sentado, atordoado no barco, e a água nele batia, levando-o cada vez mais para junto da rocha. Ele ouvia o riso magnífico daquelas mulheres. Elas eram tão lindas que o homem ficou sentado. Ele ficou ali chocado com aquilo que ele estava vendo. E elas pareciam rir, né? Ou seria a água que ria às margens daquela rocha. O homem estava confuso por se sentir tão deslumbrado. Entretanto, dispersou-se a solidão que lhe pesava no peito, como couro molhado e quase sem pensar, como se fosse seu destino. Ele saltou para a rocha e roubou uma das peles de foca ali jogadas. Ele se escondeu por trás de uma saliência rochosa e ocultou a pele de foca dentro da sua parca. Logo, uma das mulheres gritou numa voz que era a mais linda que ele já ouvira, como as baleias chamando na madrugada. Ou não, talvez fosse mais parecida com os lobinhos recém-nascidos caindo aos tombos na primavera. Ou então não era algo melhor do que isso, mas não fazia diferença, porque o que as mulheres estavam fazendo agora? Ora, elas estavam vestindo suas peles de foca e uma a uma as mulheres focas deslizavam para o mar, gritando e ganhando de felicidade, com exceção de uma. A mais alta delas procurava por toda a parte a sua pele de foca, mas não encontrava em lugar nenhum. O homem sentiu-se estimulado pelo que ele não sabia. Ele saiu de trás da rocha, dirigindo um apelo a ela. Mulher, case-se comigo. Sou um homem sozinho. Aí ela, respondeu ela, eu não posso me casar, porque eu sou de outra natureza. Eu pertenço aos que vivem lá embaixo, lá no oceano. E ele, para ela, né? Case-se comigo. Insistiu ele. Em 7 verões eu prometo lhe devolver a sua pele de foca. E você poderá ficar ou ir embora, como preferir. A jovem mulher foca ficou olhando muito tempo o rosto do homem, com olhos que, se não fossem suas origens verdadeiras, pareciam humanos. E aí, ela respondeu para ele, irei com você, disse ela relutante. Dentro de 7 verões, tomaremos a decisão. E assim, com o tempo, tiveram um filho, a quem deram o nome de Uruk. A criança era ágil e gorda. No inverno, a mãe contava ao Uruk histórias de seres que viviam no fundo do mar, enquanto o pai esculpia um urso em pedra branca com uma longa faca. Quando a mãe levava o pequeno Uruk para a cama, ela lhe mostrava pelo buraco da ventilação as nuvens e todas as suas formas. Só que, em vez de falar das formas do corvo, do urso e do lobo, ela contava histórias da vaca marinha, da baleia, da foca, do salmão, pois essas eram as criaturas que ela conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, sua pele começou a ressecar. A princípio, ela escamou e depois passou a rachar. A pele das suas pálpebras começou a descascar, o cabelo da sua cabeça cair no chão. Ela se tornou uma naluaque, do branco mais pálido. Suas formas arredondadas começaram a definhar. Ela procurava esconder seu caminhar claudicante, né? Meio manco, assim. A cada dia, seus olhos, sem que ela quisesse, iam ficando mais opacos. Ela passou a estender a mão para tatear, porque sua vista estava escurecida. E as coisas iam dessa forma até uma noite em que o menino Uruk percebeu, né, e despertou ouvindo gritos e se sentou ereto nas cobertas de pele. Ele ouviu um rugido de urso que era seu pai repreendendo a mãe.
Ouviu também um grito como o da prata que ressoa com uma pedra, que era a sua mãe. E aí ele ouviu, né? Ela falando, né? Você escondeu a minha pele de foca há 7 longos anos e agora está chegando o 8º inverno. Eu quero que me seja devolvido aquilo de que sou feita, gritou a mulher foca. E você, mulher, vociferou o marido, você me deixará se eu lhe der a pele? E aí ela falou, não sei o que eu faria, só sei que eu preciso daquilo a que pertenço. Ele fala, e você me deixaria sem mulher e a seu filho sem mãe? Você é má. Com essas palavras, o marido afastou com violência a pele da porta e desapareceu noite adentro. O menino adorava a mãe. Ele tinha medo de perdê-la e por isso chorou até dormir, só para ser acordado pelo vento, um vento estranho que parecia chamá-lo. Uru, uru. Ele pulou da cama tão apressado que vestiu o parca de cabeça para baixo e só puxou os mucluques até a metade, né? Esses nomes são das vestimentas deles, né? Eles estão na Islândia, né? Um lugar muito gelado aqui no planeta. Ao ouvir seu nome chamado insistentemente, ele saiu correndo na noite estrelada. Uru! O menino correu até o penhasco de onde se via a água. E lá, bem longe no mar, encapelado, estava uma foca prateada, imensa e peluda. Sua cabeça era enorme. Seus bigodes lhe caíam até o peito. Seus olhos eram de um amarelo forte. Uruk! O menino foi descendo o penhasco de qualquer jeito e bem junto à base tropeçou numa pedra, numa trouxa, rolou uma fenda na rocha. O cabelo do menino fustigava seu rosto com milhares de açoites no gelo. E ele continuava ouvindo, né, o nome dele. O menino abriu a trouxa e a sacudiu. Era a pele de foca da sua mãe. Ai, ele sentia seu perfume na pele inteira. E enquanto mergulhava o rosto naquela pele de foca e respirava seu cheiro, a alma da mãe penetrava nele, como um súbito vento de verão. Ah! Exclamou ele, com alegria e com dor. E levou novamente a pele ao rosto. Mais uma vez a alma da mãe passou pela dele. Ai, gritou ele de novo, porque ele estava sendo impregnado pelo amor infinito da mãe. E a velha foca prateada ao longe mergulhou lentamente para debaixo da água. O menino escalou o penhasco, voltou correndo para casa com a pele de foca voando atrás dele e se jogou para dentro de casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele e fechou os olhos, cheia de gratidão pelo fato de os dois estarem em segurança. Ela começou a vestir a sua pele de foca. E aí ele falou, ah, mãe, não. Ela apanhou o menino, ajeitou debaixo do braço e saiu correndo aos trambolhões na direção do mar envolto. Revolto, né? O mar estava revolto. Ai, mamãe, não me abandone, implorava ele. E logo dava para se ver que ela queria ficar com o filho. Queria mesmo, mas alguma coisa chamava. Algo que era mais velho do que ele, mais velho do que ela, mais antigo que o próprio tempo. Ah, mamãe, não, 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 não. Choramingou a criança. Ela se voltou para ele com uma expressão de profundo amor nos olhos, segurou o rosto do menino nas mãos e soprou para dentro dos pulmões do menino o seu doce alento. Uma vez, 2, 3 vezes. Depois, com o menino debaixo do braço como uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo no mar e cada vez mais fundo. A mulher foca e seu filho não tinham dificuldade para respirar embaixo d'água. Eles nadaram muito para o fundo até que entraram no abrigo subaquático das focas, onde todos os tipos de criatura estavam jantando e cantando e dançando e conversando, e a enorme foca
prateada, que havia chamado o Uruk de dentro do mar da noite, abraçou o menino e o chamou de neto. Como você está se saindo lá em cima, minha filha? Perguntou a grande foca prateada. A mulher foca afastou o olhar e respondeu: magoei um ser humano. Um homem que deu tudo para que eu ficasse com ele. Mas eu não posso voltar para ele, porque se eu fizer, estarei me transformando em uma prisioneira. E o menino? Perguntou a velha foca. Meu neto. Ele estava tão orgulhoso. Ele estava tão orgulhoso que a sua voz tremia. Ele tem de voltar. Ele não pode ficar aqui. Ainda não chegou o seu tempo de ficar conosco. Ela chorou. E juntos eles choraram. E assim passaram-se alguns dias e noites, exatamente 7, período durante o qual voltou o brilho aos cabelos e aos olhos da mulher foca. Ela adquiriu uma bela cor escura, sua visão se recuperou, seu corpo voltou às formas arredondadas e ela nadava com agilidade. Chegou, porém, a hora de devolver o menino à terra. Nessa noite, o avô foca e a bela mãe do menino nadaram com a criança entre eles, vieram subindo de volta ao mundo da superfície. E ali eles depositaram o Uruk delicadamente no litoral pedregoso ao luar. Estou sempre com você, afiançou-lhe a sua mãe. Basta que você toque algum objeto que eu toquei, minhas varinhas de fogo, minha ulu, faca, minhas esculturas de pedra de focas e lontras, e eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante as suas canções. A velha foca prateada e sua filha beijaram o menino muitas vezes. Afinal, elas se afastaram, saíram nadando mar adentro, e com um último olhar para o menino desapareceram debaixo d'água. E Uruk, como ainda não era sua hora, ficou. E com o passar do tempo ele cresceu e se tornou um famoso tocador de tambor, cantor, inventor de histórias. Dizia-se que tudo isso decorria do fato de ele, quando menino, ter sobrevivido a ser carregado para o mar pelos enormes espíritos das focas. Agora, nas névoas cinzentas das manhãs, ele às vezes ainda pode ser visto com seu caiaque atracado, ajoelhado numa certa rocha do mar, parecendo falar com uma certa foca fêmea, que frequentemente se aproxima da orla. Embora muitos tenham tentado caçá-la, sempre fracassaram. Ela é conhecida como a brilhante, a sagrada, e dizem que, apesar de ser foca, seus olhos são capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Uau! Que lindo, né? Muito forte esse conto. Quem acompanhou aí, quem conseguiu ouvir desde o início o conto da pele de foca. Para quem chegou agora, quem chegou na metade do conto, depois dessa live ela vai ficar gravada, vocês podem ouvir novamente. Eu tô contando um conto que tem no livro Mulheres que Correm com os Lobos. E esse conto da pele de foca, pele de alma, retrata a volta ao lar, retrata coisas muito importantes na nossa vida, que a gente precisa ter atenção. Então, a foca, ela é um dos mais belos, né, de todos os símbolos dessa alma, né, essa alma selvagem, dessa natureza, né, e existe a Clarice, ela sempre pesquisou qual que era a semelhança, né, entre nós, né, os instintos semelhantes, né, dos animais e dos seres humanos, e ela diz que existe uma semelhança na natureza instintiva das mulheres e as focas, né, e as focas, elas são criaturas singulares, que foram evoluindo através dos séculos, né, e como a mulher foca, as focas verdadeiras, elas só vêm à terra firme para procriar e amamentar. Então, elas são mamíferas, né? As focas são mamíferas.
Então, a mãe foca, ela é extremamente devotada a seu filhote, né? Por cerca de 2 meses, ela é exclusivamente ali, né, voltada ao seu filhote, dá amor, dá proteção, dá alimento, né? O alimento exclusivamente com as reservas do seu próprio corpo, né? Assim como as mães aqui também. Durante esse período, o filhote de 15 quilos tem seu peso quadruplicado, né? E depois a mãe nada para o mar aberto e o filhote já crescido começa também uma vida independente. Mas aqui o que a gente vê logo no início desse conto é uma perda, né? Uma perda do sentido da alma, né? E ela fala isso, perda do sentido da alma como iniciação, né? Que é o que acontece, né? Logo no início, quando ela diz sim, né? Para aquele homem, né? Que ela encontrou e que pegou, né? Roubou, né? Furtou. Não teve violência, né? Furtou a pele dela e propôs para ela que ela ficasse com ele, que se casasse com ele, né? Então ela ficou, né? Assim, sem jeito, não tá acostumada com os seres humanos, né? E ela acabou que dizendo sim para ele, né? Então esse roubo, né, que aconteceu, principalmente ela ali não estava esperando, né? Ela não tava esperando que aquilo acontecesse. Isso acontece na vida das mulheres também, né? Às vezes as mulheres estão vivendo a vida e aí de repente, né, de onde a gente menos espera, acontece alguma coisa, né? Alguma coisa que frustra as motivações, alguma coisa que projeta alguma interrupção, né? De repente é roubada, né, alguma intenção e interrompido, né? As pessoas que se permitem serem roubadas, elas não são más, tão pouco erradas, tão pouco tolas. No entanto, o que dá para ver é uma inexperiência, né? Então são de alguma forma tem esse aspecto da inexperiência. Então elas estão imersas num cochilo psíquico. Ela usa essa expressão, imersas num cochilo psíquico. E esse cochilo psíquico, ele não é exclusivo. Imaturidade, cochilo psíquico, falta de experiência, não é uma exclusividade da juventude, né? Não é uma exclusividade da juventude. E pode acontecer em qualquer idade, independente da idade, né? Então, não tem nada a ver com raça, com gênero, com poder aquisitivo, cultura, informação intelectual, quantos diplomas você tem. Não tem nada a ver com isso, né? Porque essa maturidade que tá falando aqui é uma maturidade espiritual, né? A sabedoria. Então está claro que o fato de ser roubado aqui, aquilo que é mais precioso para ela, evolui uma oportunidade de iniciação arquetípica para ela ver, né, uma situação em que ela precisa sair. Geralmente acontece isso com muitas pessoas e eu vejo também que tem pessoas que falam assim, nossa, mas será que a gente tem que passar por alguma privação? A gente sempre tem que estar passando por algum sofrimento, por alguma privação, por alguma coisa ruim pra gente evoluir? Eu vejo que não. Eu vejo que não. Mas a gente não pode negligenciar o fato de que quando algo acontece, algo como uma perda como essa, né, que ela vivencia, porque ela diz sim, né? Em primeiro lugar, ela disse sim. Ela poderia ter dito não. Ela olha profundamente nos olhos dele e ela diz sim. Então, assim, não me parece que ela tinha muita consciência do que ela estava fazendo. E quantas de nós dizemos sim
para coisas perigosas, que a gente não sabe o que vai acontecer. Quantos vocês que estão, né, assistindo? Então, né, isso é um sinal de uma falta de experiência, porque se ela soubesse, ela não teria dito, né? Então, essa falta de consciência que representa o cochilo psíquico que ela fala. Então, às vezes é preciso acontecer algo que provoque esse despertar, né? E no caso dela, né, ela atravessou, né? Eu imagino que ela teve momentos felizes, porque ela até um filho ela teve, né, e ela tinha muito amor pelo filho dela, né? Eu imagino que ela, né, aqui na minha imaginação, né, analisando o conto, porque no conto não fala exatamente que ela tava triste, mas quando aproxima o momento dos 7 anos que ele prometeu, o que acontece é que ela começa a definhar. E esse definhar, esse perecer, devido ao tempo em que ela está afastada da própria natureza dela, né? E aí sim mostra uma tristeza, né? Uma necessidade dela voltar, né? A ser quem ela era. Então, só que tem o filho ali, mas ainda assim, eu acho muito bonito falando assim, mas algo que chama mais velho que o tempo, mais velho que aquele que estava ali, né? Então, esse conto, ele mostra o processo do resgate do tesouro, né? Do nosso tesouro interior, da nossa essência, da descoberta de um meio de reabastecer o nosso self, esse nosso núcleo, o centro, de fazer surgir, né, canais onde a gente possa se conectar com a vida da nossa psique, né? Então, quando se enfrenta esse dilema diretamente, né, e se empreende nessa descida, como a Clarissa fala, rio abarro rio, né, que é no mergulho profundo, o rio que está embaixo do rio é um mergulho muito profundo, né? Ele fortalece extremamente a nossa determinação de lutar pelo resgate consciente. Então, ele esclarece com o passar do tempo o que é mais importante para nós. Ele nos preenche com a necessidade da gente ter um plano, né? Um plano para a gente se libertar. Né, para a gente se libertar daquilo que está nos prendendo, se libertar para aquilo que a gente disse sim. Porque a gente diz sim para os nossos carrascos, diz sim para os nossos prisioneiros, seja de forma clara, seja de forma indireta, seja de forma inconsciente, né? Às vezes a gente não sabe o que está fazendo, né? A grande maioria das vezes a gente não sabe o que está fazendo, mesmo dizendo sim, a gente não sabe o que está fazendo, né? As pessoas não sabem o que estão fazendo. Então, esses acontecimentos, eles nos preenchem com a necessidade da gente pensar, da gente sentir, da gente construir, elaborar, organizar dentro da gente como é que a gente vai fazer para sair da prisão em que a gente se encontra, emocional, intelectual e até material e principalmente espiritual, né? Então, em termos psíquicos, né, a gente passar por uma perda, né, é como se colocasse em prova o conhecimento que a gente tem. Então, é de máxima importância a gente reconhecer, né? Porque é como se mediasse a ponte, né, da nossa natureza, né, do que é realmente importante com aquilo em que a gente diz sim e que cria toda uma vida, uma história, um personagem, um arquétipo que a gente se vê identificado, mas a gente não é aquilo. Não é. A gente tá longe, não tem nada a ver.
né? Então, essa história da pele de foca, pele de alma, ela é de extrema riqueza, né? Quem pôde ouvir aqui, e quem não ouviu agora, ouve depois. Ela nos fornece instruções claras e precisas para os passos de cumprir a nossa tarefa psíquica, né? Essa tarefa arquetípica. Uma das questões mais importantes aqui que a gente pode ver e de maior potencial destrutivo enfrentada pela mulher consiste no fato de elas começarem vários processos de iniciação psicológica sem iniciadores, que tenham eles mesmos completado o processo. Por que isso é importante, né? Isso que ela tá falando. Porque, às vezes, também a gente deposita, né? As mulheres depositam a confiança naquele que está disposto a guiá-la e ele mesmo não completou o processo, né? Aqui tá tendo uma referência como um homem, mas isso pode acontecer com mulheres também. Hoje em dia, né, no mundo que a gente está hoje, com tantas, principalmente nesse universo holístico, onde a gente vê várias iniciações sendo transmitidas, né, dentro de formações de terapeutas. É muito importante a gente observar se quem está iniciando já atravessou a jornada arquetípica, né, da perda e do resgate do tesouro. Se essa pessoa, ela já tem dentro dela a maturidade suficiente para compartilhar aquilo que realmente desperta o eu interior. Quando a pessoa se submete a ser iniciada por uma pessoa assim, sem essa capacidade, sem esse potencial, a pessoa, ela tá sujeito a entrar num movimento repetitivo que pode até agravar em prejuízo aquilo que ela foi buscar cura. Então é muito grave isso, é muito grave. E gravem esse alerta que a Clarissa tá dando, né, aqui na interpretação dela, na análise dela desse conto, né? Então ela fala assim: elas não conhecem, tá falando das mulheres, elas não conhecem pessoas maduras que saibam como prosseguir. Quando os próprios iniciadores são pessoas cuja iniciação está incompleta, eles omitem aspectos importantes do processo sem perceber. E às vezes causam grandes males ao iniciando por trabalharem com uma ideia fragmentada da iniciação. Uma ideia que frequentemente está contaminada de uma forma ou de outra. Na outra extremidade do espectro está a mulher que passou pela experiência do roubo e que está lutando por ter maior conhecimento e domínio da situação, mas que se desnorteou. E não sabe que existem outros aspectos a serem praticados para completar o aprendizado, voltando, portanto, ao primeiro estágio, o de ser submetida ao roubo repetidas vezes. Não se sabe por meio de que circunstâncias ela ficou emaranhada nas rédeas do inimigo. Basicamente está lhe faltando orientação. Em vez de descobrir as necessidades de uma alma saudável, ela se torna vítima de uma iniciação incompleta. Uau, né? Então, impressionante, né? Então, ela nos convida a gente olhar quantas vezes ficamos repetindo ciclos e ciclos e ciclos da vida, né? Quantas mulheres dizem sim aos perigos e ficam envoltas, né, num ciclo repetitivo. A gente consegue ver claramente isso em mulheres que sofrem, que se entregam a diversos relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos,
que não consegue sair, às vezes repetidas, né? Repetidas vezes começam relacionamentos, engatam um relacionamento no outro, não consegue completar o ciclo do relacionamento, não consegue enxergar o fim. Então, a gente começou essa live aqui falando, né, analisando esse conto, falando do tempo, que existe tempo para tudo, que existe ciclos para tudo. Então, a pele de foca, ela tá mostrando a interrupção desse ciclo e a apresentação de um novo ciclo, mas a repetição de ciclos também que são prejudiciais, né? E que muitas vezes as mulheres, por inexperiência, por falta de conhecimento, por indisposição de se dedicarem, porque isso é necessário, uma dedicação, né? Então eu tenho dito isso aqui abertamente em todas as minhas lives, em todos os vídeos que eu gravo, a necessidade do autoconhecimento, né? Porque sem isso não há chave pra gente abrir a porta da transformação, né? Então, essa história, ela nos ensina como proceder. Então, o desenvolvimento do conhecimento, então, aqui, a pele de foca, nesse conto, ele tá mostrando uma mulher que era uma foca, né, que estava reunida com as outras focas, né, no ritual delas, um homem que é da natureza humana, né, que elas não são, que elas são de uma outra natureza, né, uma natureza selvagem, a natureza encantada ali do mar, né? Então, ele rouba, né, a pele dela e vai até ela e fala e pede para ela se casar com ele. E promete, faz uma promessa. Em 7 anos eu te dou tua pele de volta, fica comigo. Porque ele era um homem solitário, ele nunca tinha vivido isso. E ela olhou nos olhos dele e talvez ela sentiu alguma compaixão com aquilo. E pela própria ingenuidade dela, de nunca, né, talvez ela nunca tinha visto aquele ser humano, né, algum ser humano assim, tão de perto. Talvez ela se encantou com aquilo. Como é assim na vida nossa no dia a dia? Quantas vezes você se encantou com alguma novidade apenas pela aparência, achando que era lindo e maravilhoso e que estava fazendo um bom negócio? Eu tenho certeza que se você não passa por isso, você conhece alguém. Tenho certeza, né? Eu acho que todos aqui, né, já conheceram alguém que entrou em algum perigo sem saber, apenas julgando a imagem, né, mais visível. E aí ela fica aqueles 7 anos afastada, né, da natureza dela, e ela começa a perder as suas qualidades, as suas virtudes, o seu potencial, e sentir mesmo assim perecendo, mesmo chegando próximo da morte, até que um chamado ancestral começa a conectar ela para o resgate, né? Então aqui essa primeira parte, a perda, né? Ela é um processo de sofrimento e um processo de iniciação. O desenvolvimento do autoconhecimento, né? Ele sempre mostra uma captura, né, onde a consciência ela é testada, né, e de alguma forma termina num conhecimento profundo a respeito daquele tema que a pessoa é testada, né. Então essas histórias, elas nos convidam a essas instruções mais profundas, né. Então essa história especificamente nos orienta a respeito do que a gente deve fazer quando a gente é capturado e como é que a gente pode voltar do cativeiro com a capacidade de passar através da escuridão, do bosque profundo, dos mares profundos, atravessar a floresta com força, né? Com força, né? Então, os contadores de histórias, eles trazem essas histórias para nós, para a gente poder ter insights,
né? A proposta aqui é despertar em você esse insight, né? Insights na estrutura psíquica feminina, né? Então a mulher foca, ela tem essa semelhança com a natureza selvagem, né? Na psique das mulheres, é uma combinação mística, né? Animal, que ao mesmo tempo é capaz de viver, né? Entre os seres humanos, né? A pele na história não é assim só um objeto, né? Ele é uma representação de um estado, é uma representação de um sentimento, um estado de ser, um estado que ele é coeso, um estado profundo, um estado de pertencimento, uma integração, uma inteireza, né? Uma inteireza que quando a gente se apropria dessa nossa pele, dessa nossa natureza, que a gente se integra com ela, a gente sente essa comunhão com a gente mesma, né? A gente sente que a gente é dona de si, ao invés de se sentir fora de si, né? Então, se você em algum momento também sentiu isso de estar fora de si, tem essa expressão, né? Eu estava fora de mim, né? As pessoas usam. É porque estava fora mesmo, da pele, né? Esse símbolo da presença, da conexão com a própria natureza, da comunhão consigo mesma. Então, o tempo, né? O tempo aqui, ele é extremamente relevante, porque toda mulher afastada do seu lar interno acaba se cansando, né? E isso, então a gente começa a procurar a nossa pele, né? Para se revitalizar o nosso sentido de identidade, revitalizar a nossa alma, revitalizar para a gente poder conseguir restaurar o nosso conhecimento, né? E esse vasto ciclo, né, de idas e vindas reflete dentro da natureza instintiva das mulheres, né? E é inato a todas as mulheres pela vida fora, desde a infância, a adolescência, adulta, anciã, né? Quando se torna mãe, se torna mãe, e assim, enfim, né? Não importa, né? A formação, né? Essas fases, elas não seguem uma ordem cronológica, né? Porque algumas mulheres de meia idade, elas são recém-nascidas, né? Algumas velhas são amantes, e há meninas que têm grande conhecimento. Então a idade mesmo, né? A idade cronológica, ela não é tão importante assim, né? O mais importante é como a gente se sente dentro da gente. Você se sente inteira, né? Então, a gente perde a pele da alma quando a gente fica muito envolvida com o ego, né? Quando a gente se torna por demais exigente, perfeccionista, né? Quando a gente se martiriza desnecessariamente, quando a gente é dominada por alguma ambição, algum pensamento fixo, né? Quando se sente insatisfeita, quando não encontra com o caminho da própria realização, com o próprio self, com a própria família, com a comunidade, com a cultura, não se sente pertencente a nada. E beleza, tá bom, você não se sente assim, né? A mulher se sente assim, tá, ok. E aí, você vai fazer o que com isso? O que você vai fazer com isso, né? Então esse é o chamado, né? A Pele de Foco, ela tá mostrando isso, né? Esse ponto. O que a gente vai fazer com isso, né? Porque o que ela tá falando aqui é de criar um movimento para sair dessa, né? Então, se a gente não faz nada e não diz nada a respeito disso, então a gente finge ser uma fonte, né, limitada, sendo que a gente não é uma fonte limitada, não é? Então, às vezes a gente, né, as mulheres, elas dizem sim para esse sofrimento mesmo, né? Então, o único meio de permanecer agarrada a essa pele essencial da alma consiste em manter uma conscientização, né, a respeito dos seus próprios valores, dos seus potenciais,
de forma persistente, de forma contínua, né, para que a gente possa restringir os furtos, né, ao mínimo, ao mínimo. É a gente perceber quantas vezes a gente entra na autossabotagem, quantas vezes a gente entra numa roubada, né, que é aquele inimigo interno, né, aquele homem que apareceu lá, o masculino que apareceu, me parece muito com o Barba Azul, né, que é o carrasco interno, porque todos os símbolos do conto, eles têm uma referência ligada ao protagonista, né, é como se fossem partes do próprio eu. Então, esse roubo, né, ele vem chamar a gente à conscientização, né, e isso vai abrandando, né, as coisas, aí a gente prestar atenção aos nossos ciclos, a voz que nos chama para casa, de volta para casa. E foi o que aconteceu, né? O filho dela, que é uma parte dela, uma descendência dela, que também mostra essa conexão, né, com aquilo que a gente gera, o fruto que a gente tem, que a gente dá. Ele também nos revela a nossa ancestralidade, ele também nos revela o chamado da nossa alma. Então, essa importância do gestar os sonhos, os planos, os projetos, os filhos, os frutos, as colheitas, elas são muito relevantes. Por mais que a gente esteja afastada, é importante ter isso, porque em algum momento isso vai nos conectar com aquilo que a gente verdadeiramente é. Ele ouve, ele vai resgatar, ele ouve a foca prateada chamando o nome dele, chama ele, porque ele é a representação dessa ancestralidade, ele é o tesouro, é o que há de melhor, ele é o fruto daquilo que ela era de melhor e é de melhor. Então, esse reconhecimento pelos nossos frutos também. Então, é muito bonito isso, né? Então, esse resgate através da ancestralidade, né? Que é o que a gente merece, né? E esse homem solitário também tem uma simbologia aqui dentro, né? Porque ele representa o ego. Aqui nesse conto, o homem representa o ego. O ego na psique da mulher. Então, a saúde do ego é muitas vezes determinada pela eficácia com qual a gente mede as fronteiras do mundo concreto, pela firmeza a qual a nossa identidade foi formada. A nossa identidade é o número 1, é a representação do masculino, o sol. O sol. Então, essa identidade aqui, ela tá representada por esse masculino, porque é quem vai para o mundo agir. O 2, né, que é a fêmea, o feminino, ele é responsável por distribuir, né, compartilhar, abundância, né? Então, o masculino traça as fronteiras. Todas nós temos masculino e feminino. Ele traz o contorno, né, para nós. Então, dentro dessa firmeza, desse contorno, ao qual a nossa identidade é formada, né? Então, é que a gente consegue diferenciar o que é passado, o que é futuro, o que é presente, pelo nível, né, de consciência e de sincronicidade das nossas percepções, né, com a realidade, é que a gente vai se tornando cada vez mais experiente e mais sábia. Então é um tema eterno, tá? É um tema eterno na psique humana, de que o ego e a alma, né, vem lutando aí pela força da vida. Então, no início da vida, o ego tem apetites, frequentemente é quem manda, né? Então, tá sempre inventando alguma coisa que tem né, algum aroma gostoso, vai lá e, né? Então, o ego tem muita força durante um certo período da vida da pessoa e pode ser que seja a vida toda enquanto a pessoa estiver dormindo, né? Então, ele afasta a pessoa, né, da função real, né, do que ela veio fazer.
Então, o homem solitário representa aqui também o ego, né? Então, é muito importante a gente observar que aqui ela está falando, né? A Clarissa, né? A autora desse livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela está nos mostrando a importância da gente prestar atenção quantas vezes a gente diz sim para o nosso ego, que é um péssimo senhor, né? Eu posso dizer, né? Com experiência própria, né? Então, esses termos que a gente está usando aqui, né? Tudo linguagem, né? Dentro psicológica para a gente poder esclarecer também, tá? Então, o homem solitário aqui está tentando participar da vida. A pele é a alma, o homem é o ego, ele está tentando participar dessa vida, né? Integrar, ele quer se casar, ele quer fundir-se, né? Mas ele é faminto, né? Então, como é que contém a fome, né? O ego é grosseiro, né? Então, ele sente, né, esse anseio. Então, nesse anseio, às vezes, manda fazer coisas que não são legais. E aí, a criança é que representa. O espiritual é o que conecta a ancestralidade. Então, a gente vê o que aqui, né? A gente já tá finalizando aqui, né? Caminhando para finalização, para não estender tanto. A criança aqui, ela tem esse sentido espiritual e ela une os opostos entre o ego e a alma, né? Que é o fruto deles dois, né? Então, algo de infinito valor, essa criança espiritual, essa criança interior. E quando o ego invade os aspectos mais sutis da psique feminina, acontece uma fecundação cruzada mesmo. Então, quando ele rouba a proteção da psique e sua capacidade, né, de mergulhar profundamente, de contactar as profundezas dos sentimentos, o ego, ele cria um filho que terá direito a se conectar com essas duas coisas, tá? Então, o ego, ele é importante, ele é um mediador, ele media a ponte entre o espiritual, né, entre a nossa fonte mental, esse intelecto que não é só informação, né, os pensamentos, a razão, o equilíbrio do sistema, né, e o sentimento. O ego, ele serve para isso, né? O que acontece com a grande maioria é que, né, talvez fixe apenas, né, em algum ponto assim que não seja de crescimento, geralmente material, né? Tem a ver com um plano material. Então, a criança aqui, nesse conto, ele representa, né? É a criança que devolve a pele de foca, a pele da alma, a pele da mãe, né? E ela se inebria com aquilo, ela reconhece, é coisa linda. É a criança que possibilita a volta ao lar. Então, eu tô sempre falando aqui dessa criança interior, essa criança espiritual, né, que existe dentro de nós, porque perante a espiritualidade somos todos crianças. A gente, né, ainda tá aprendendo muita coisa, a gente não sabe de quase nada. E essa instância interna que é responsável, né, pelo nosso sentir, pela qualidade do nosso sentir, ela é importantíssima para que a gente tenha relações saudáveis, principalmente com a gente mesmo. Então, se a nossa criança está ferida, como é que eu vou ter uma relação saudável comigo mesma? Como é que eu vou ter autoestima? Como é que eu vou dizer não para o meu inimigo? Precisa se conhecer, né? Então, é a criança que devolve, é que possibilita, a criança é a força espiritual que nos induz a continuar a nossa obra importante, a recuar, a mudar nossa vida, a melhorar a comunidade, a nos unirmos para ajudar a dar equilíbrio ao mundo. Tudo isso apenas ao voltar ao lar. Então, a volta ao lar. Então, olha que bonito, ele devolve a pele para a mãe e eles vão encontrar com a parte ancestral dela e eles ficam 7 dias lá, né? Então, se a gente quiser participar de tudo isso, desse casamento entre a psique e o ego,
o filho espiritual, ele precisa nascer, a gente precisa parir esse filho, né? O resgate e o retorno são os objetivos a serem conquistados. Então, independente das circunstâncias das mulheres, a criança espiritual, a velha foca que surge do mar, chamando, né, a sua filha para voltar para casa, o mar aberto, tá sempre por perto. A gente é que precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, intuição, prestar atenção, né? Então, a gente querer acordar para isso. É perceber que tem alguma coisa acontecendo. Como é que a gente percebe? É só você olhar para sua vida e ver se você está satisfeita, feliz, realizada. Se está acontecendo algum definhamento, né? Alguma invalidez. Será que na sua vida tem alguma coisa precisando aí dar um empurrão, algum gás, né? A maioria das depressões, dos tédios, confusões, né, são causadas pela restrição da vida, da alma, da qual a inovação, o impulso e a criatividade são limitados. Então, as mulheres, elas recebem um enorme impulso, né, para agir, né, como criadoras, né? E a gente não pode ignorar o fato de ainda ocorrerem muitas mutilações dos talentos das mulheres através das restrições culturais, né, do castigo aos seus instintos naturais saudáveis. Claro que isso é uma pauta para mais uma live. O quanto a cultura da sociedade patriarcal limita, né, esse desenvolvimento do instinto feminino. Aqui eu estou me dirigindo às mulheres, mas o feminino, ele existe em homens e mulheres. E a sociedade patriarcal não afeta apenas as mulheres. Afeta homens e mulheres, afeta todo mundo. É claro que não estamos medindo nem comparando aqui quem é que sofre mais. Não é esse o objetivo. Mas a gente precisa ver que as polaridades existem dentro de nós. E a gente se alinhar com o feminino, esse instinto de olhar profundamente para a nossa ancestralidade, se autocuidar, ele é um direito de todos e um dever também. Então, podemos nos libertar dessa condição se houver um rio subterrâneo, um rio abaixo do rio, né? Para poder estremecer lá embaixo mesmo, assim, com toda a sua força e fazer brotar, né, algo dentro de nós para a gente se apropriar novamente, né, daquilo que a gente realmente precisa se apropriar. Então, esse conto é ouvir o chamado, né, dessa ancestralidade, esse grito que vem do mar, essa voz no vento que nos chama para tirar a criança da cama, para fazer sair a noite adentro, o filho dela sai noite adentro, como se fosse um sonho noturno, um chamado, que chega à consciência de quem sonha, com uma voz etérea, espiritual. Então é um sonho muito lúcido. A gente acordar para esse sonho lúcido, esse chamado da alma ouvir esse som que vem do eterno, do profundo, né? Qualquer coisa que seja dita por essa voz é uma conexão com o espiritual, com o nosso ser espiritual. Então, a gente encontrar com a felicidade requer de nós essa conexão, né? Então, da gente ouvir a lá que sabe, né? Ouvir a mais velha. E nessa versão da história, esse chamado que vem do mar, né? É uma conexão com essa herança, né, espiritual da origem da vida, da fonte da vida, com a mãe, né? Com essa mãe, né? Estamos aproximando do dia 2 de fevereiro, né? A gente se aproximando
dessa energia, né, que está sempre presente, né, e muito, muito bonito, e eu desejo mesmo, assim, que a gente possa sentir, né, essa força feminina curando as nossas águas, abençoando, né, o nosso lar, abençoando o nosso mergulho, esses movimentos que a gente precisa fazer internamente dentro de nós, para que a gente não tema, né? Ela sopra o fôlego dentro da narina da criança várias vezes para ela mergulhar profundamente. Então, que você possa ter fôlego, que você possa encontrar esse fôlego dentro de você. E onde precisar encontrar, precisar de ajuda, procure, busque, diga o que você precisa para você poder ter esse fôlego, para mergulhar profundamente. Quando a gente respira nessa intenção de se conectar com o estado da alma, né, a gente mergulha numa sensação de que esse é o caminho. Esse é o caminho certo. Sei o que eu preciso. Então, não perambular nas trevas, né? A procura da pele da alma. Então, é mergulhar na água, mergulhar no sentir profundo, né? Deixar fluir, deixar dissolver, deixar se desintegrar, né? Para poder se conectar com a verdadeira volta, retorno lá ao contato, né? Da despedida, do renascimento dentro de si, de vestir essa pele de foca, de fechar essa pele de foca, se apropriando dessa alma, né? E se preparar para partir. Se preparar para partir. Se preparar para dizer não ao ego. Dizer sim à sua vida, a seu self, à sua potência. Renunciar a tudo com que esteve ocupada e simplesmente ir embora. Essa é a fase mais difícil. É difícil partir. É difícil deixar morrer o que precisa morrer para renascer. E os sinais, eles começam a bombar. E a pessoa começa a se sentir inquieta, né? Então, a gente tem que ter cuidado com uma única e última coisa que eu vou deixar aqui, com a demora. Nesse conto, a mulher foca, ela se resseca porque ela demorou muito. Ele falou 7 anos e ela já estava indo pro 8º inverno. Então ela demorou. Então as aflições, elas começam a ficar mais intensas quando a gente experimenta ficar além do tempo que tá mostrando pra gente que já passou. Ó, terminou. Vamos lá. Coragem. Tenha coragem. Né? Então, quando a gente começa a sentir que a nossa pele está ressecada, é um momento da gente dizer adeus. Então, o cabelo cai, as coisas acontecem, e os sinais vão mostrando, vão acontecendo, a mulher foca passa a mancar, o olho perde a umidade, ela começa a ficar cega, é isso que vai acontecendo, né? Então é isso, eu desejo que você consiga ver o que está morrendo, e o que está morrendo tem necessidade de vida nova, né? Então está ansiando pelo mar, né? Então que a gente possa se conectar com esse chamado que vem do mar, do oceano, nesse oceano profundo, oceano psíquico, né? Para a gente conseguir ouvir, né, esse chamado e não se demorar, né, para a gente não definhar e se entregar ao mergulho profundo, né, para a gente ter essa iniciação de forma completa, né, desde a perda, né, desde o isolamento, o afastamento da própria essência, até conhecer a sua própria criança espiritual e retornar novamente pela própria criança espiritual, conectando com a ancestralidade, reconhecendo a sua própria vida, a sua própria história, a sua caminhada, reconhecendo aquilo que precisa ser morto e se despedir e ceder o que precisa ceder, restringir o que precisa restringir, saber dizer sim, dizer não,
ao que é perigoso, para poder vivenciar um caminho mais de ligação mesmo com o próprio self, que é esse centro espiritual, o centro do espírito, a morada interna, esse oceano interior, né? Então, que você não se perca, que você se compreenda e que sinta essa necessidade de voltar, tá? Então é isso, queridas e queridos que me acompanharam aqui. Muitas pessoas entraram e saíram e algumas permaneceram, né? Esse é um estudo assim que ele nos conecta assim muito profundamente com os arquétipos, né? E com essa simbologia da gente estar se olhando mais, né? Mas a chave mesmo é a gente se conectar com um ponto de equilíbrio, né, através do autoconhecimento, porque o autoconhecimento é a chave que nos permite respirar embaixo d'água. Esse fôlego, né, é a chave aí, é o combustível. Então, é o que vai dar esse impulso para a gente mergulhar profundamente nas águas profundas e voltar à superfície quantas vezes forem necessárias, para a gente poder se integrar. Então, para finalizar, eu quero falar só algumas palavras aqui que a Clarissa fala, né, bem no final desse capítulo. É essa poesia e esses cantos sagrados que procuramos. Queremos palavras e canções poderosas que possam ser ouvidas em terra firme e debaixo d'água. Estamos à procura do canto selvagem, da nossa chance de usar a linguagem selvagem que estamos aprendendo no fundo do mar. Quando a mulher transmite a sua verdade, quando atiça as suas intenções e sentimentos, quando se mantém fiel à natureza instintiva, ela está cantando. Ela está vivendo na corrente do vento selvagem da alma, e esse estilo de vida é um ciclo em si, um ciclo destinado a continuar, continuar e continuar. Então é isso, um grande abraço, grata, e uma vez ao mês a gente tem essa live terapia aqui, onde eu trago um conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Compartilhe, você que chegou agora, sintonize em assistir esse vídeo, né, desde o início, e que a gente possa se encontrar aí nos próximos eventos online ou presenciais aqui em São Paulo. Fica de olho que a gente vai lançar a agenda dos próximos eventos aí de fevereiro e março, e vocês participarem aqui com a gente. Quem quiser fazer perguntas a respeito desse conto ou de qualquer tema que tenha sido abordado, é só mandar para mim, que vira caixinha de perguntas para a gente poder gravar mais conteúdo para vocês, tá? Beijos e abraços e uma ótima semana para todos.